Olá, estamos no nosso podcast, o Sincocast, o podcast do Sincomércio de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. E hoje, junto com o nosso presidente Walter Lee e doutor Dilermando, advogado, diretor jurídico do Sincomércio, e vamos falar sobre toda a dinâmica de trabalho do departamento jurídico, que é um braço fundamental do Sincomércio, dos comerciantes, para o dia a dia do funcionamento do comércio. Primeiro, boas-vindas para o nosso presidente Walter Lee. Walter Lee, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romildo. Obrigado a todos que estão ouvindo aqui vendo o nosso podcast. Eu acho importante esse departamento que é fundamental do Sincomércio, o departamento jurídico que dá sustentação para que a missão principal do Sincomércio, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, né, a nossa CCT. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Quem tiver qualquer tipo de dúvida maior, entre em contato com a gente, que o nosso jurídico responde tudo. Como você contrata, né, todos os meios de operação para que você não tenha aí ação trabalhista na sua empresa e possa durar muito mais tempo sua empresa aberta, né? Que um dos problemas maiores que a gente tem, né, é a parte trabalhista. Então, o Sincomércio é uma das maiores funções do Sincomércio, é fazer essa negociação para que a empresa tenha segurança jurídica nas suas ações, principalmente contratações. Doutor Dilermando, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria pedir para contar um pouco da sua história e da sua longa trajetória no Sincomércio, que já se vão aí 20 anos de dedicação e de apoio ao Sincomércio, para que as pessoas possam te conhecer. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Tenho um escritório, que é o DCO Advogados. Estou lá no Sincomércio há 23 anos, 22 anos, né? Atuando diretamente, em especial nas negociações coletivas, né? Que é a Convenção Coletiva de Trabalho, onde, junto com outras normas jurídicas, né, dentro da trabalhista, que é a CLT, é um instrumento que também cria normas, cria as regras e gera direitos e obrigações ali, tanto para as empresas quanto para os funcionários. Então, já tem um tempinho aí nessa caminhada. Já vai uma caminhada longa aí, uma grande experiência. Vamos tentar explicar um pouco melhor, quer dizer, qual é a importância do acordo coletivo, o que é esse instrumento e até onde ele pode ir, Walter Lee. Hoje, com a reforma trabalhista, né, o Dilermando vai explicar um pouco mais profundo na parte, né, da parte de advocacia, mas na reforma trabalhista nós temos mais forças das negociações. O sindicato, né, patronal consegue negociar um pouco mais acima da CLT. Então, a gente pode ter algumas regras que a gente pode negociar com os sindicatos dos empregados, que são os representantes dos comerciários, né? Então, a gente faz essas negociações e isso é feito e colocado na CCT, onde o Dílio acabou de deixar claro agora que fica como obrigação tanto da empresa como do empregado. Então, cada um dos dois tem obrigações que têm que ser cumpridas e seguidas na nossa convenção. Então, o Sincomércio, a gente pode classificar como uma casa de lei, porque nós fazemos lei. E hoje a gente pode, né, com essa abertura da reforma trabalhista, a gente pode mexer um pouco na CLT, onde a gente faz um trabalho que seja tão bom para conta do empregado, como também para o comerciante. Ora, doutor Dilermando, quer dizer, é uma grande responsabilidade técnica que fica sobre os seus ombros, quer dizer, além de uma negociação que certamente o presidente conduz, tem aí uma questão jurídica muito delicada e que precisa da sua experiência para que esse acordo seja bem firmado e seja claro, para que não gere dúvidas, é isso mesmo? Não, com certeza. Lá no Sincomércio a gente tem uma comissão que é nomeada, uma comissão de negociação coletiva, né, e representada, logicamente, pelo presidente e pelo departamento jurídico, né, no caso, o diretor jurídico, e outros diretores. A questão da convenção coletiva é de extrema importância numa empresa, porque ela pode criar um passivo gigantesco, uma vez que se ela for mal negociada, né, porque ali gera obrigações. Então, uma má negociação, uma negociação não pensando não só naquele direito propriamente dito ali, que está sendo negociado, porém, no que gera, vai impactar isso na empresa amanhã numa eventual ação trabalhista, pode levar uma empresa à falência aí. Então, bem complicado. Vocês têm que ter de um lado, um olhar do dia a dia do comerciante para saber como que vai ser o impacto no comércio e, do seu caso, uma visão lá no futuro que pode acontecer ou não uma ação trabalhista. Quer dizer, vocês têm que ter um equilíbrio muito grande aí, de um lado, para o comerciante e para que não gere nenhum problema futuro e também não deixe de ter benefícios para o trabalhador. É esse equilíbrio que se busca, é isso? Exatamente. Ali a gente tenta agregar
tanto a experiência do comércio, do comerciante, né? Tá. Bem como com o jurídico. Porque, assim, nem tudo que se fala na televisão, ou nem todas as leis, vão ser benquistas no Poder Judiciário. E uma vez que você coloca, inclua, insere numa norma coletiva que tem força de lei, né? Uma coisa que não é bem, vamos usar o termo benquista no Poder Judiciário, isso aí pode gerar o passivo para a empresa, o passivo trabalhista. Né? Tá, mas como que funciona isso, de não ser benquisto? Isso que não ficou muito claro para mim. O direito é interpretativo. Certo. Né? Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui, que aí tem muitas coisas que eu até brinco com o Walter Lee, eu falo, presidente, eu não vou assinar essa convenção com essa cláusula aí na convenção. Tá. Brinco com ele Sim. assim, ele dá risada, fala, por quê? Vou dar um exemplo. Quando teve a reforma trabalhista, saiu um dispositivo lá que a empresa todo ano podia pegar um termo de quitação do funcionário, que estava kit com funcionário. E aí, quando saiu isso aí, acho que foi em 2017, teve a reforma trabalhista, os sindicatos, através da federação, e todo mundo queria colocar isso na convenção coletiva. Né? Porque qual o problema o Walter Lee quis, entre aspas, a gente brigou, discutiu, no bom sentido, né, do termo, muito sobre isso. Eu falei, Walter Lee, tá na reforma, mas no Poder Judiciário não vai, isso aí não vai passar. Na hora que caiu uma ação trabalhista lá questionando que a empresa está com termo de quitação, o juiz não vai aceitar. Então nós iremos colocar isso na convenção para quê? Ainda brincar, para queimar o filme do sindicato? Não vai funcionar. O que quer dizer isso aí da reforma? Dizia mais ou menos assim, que todo ano a empresa podia chegar, entre aspas, no final do ano e falar, olha, o Walter Lee trabalha na minha empresa, dá um termo de quitação aqui que eu tô quite com os seus haveres trabalhistas durante esse ano. Ou seja, você não pode cobrar mais nada. Sim. Isso aí na Justiça do Trabalho... Cairia na primeira... Na primeira audiência vai cair, porque não faz sentido. Né? Até porque correria o risco do empregador tá pressionando o empregado para assinar. Exatamente. Então, porque assim, quando teve assim, o termo, agora eu vou no termo comerciante. Vamos lá. Como comerciante, melhor mundo é um comerciante ter uma quitação anual, melhor trabalho do mundo. Você chegar, você vai saber quando você fechar seu contrato, você tem os termos. Então, quando eu vi essa ação e a FEComércio batendo nesse ponto, nas reuniões, eu cheguei para o doutor e falei, doutor, então tá todo mundo colocando isso. E falei, daí, temos que pôr também. A gente vai dar uma segurança para o nosso comerciante, porque ele vai quitar, né, suas dívidas com o comerciário, né, com o seu empregado, e ele vai ter mais segurança. Aí, o que ele falou agora, caiu a minha expectativa. Que, na verdade, que seja certa. Tá na convenção coletiva, o empresário vai olhar aquilo e vai fazer. Vou fazer e tô tranquilo, blindado. Na verdade, não vai. A gente já dá uma pseudo-segurança jurídica para a pessoa. Entendi. Levar no engano, vai. Levar no engano. O direito do trabalho, ele funciona assim. Nem todo documento assinado vai ter a sua validade 100%. No judiciário, né? Não que as empresas fazem isso. Hoje não mais, mas antigamente já teve muitos casos. Sim. Quem tem o poder, o capital, às vezes fala mais alto. Sim. Né? Então, assim, às vezes, quando tem um documento e o funcionário entra com uma ação trabalhista e leva testemunha para comprovar que ele foi induzido, obrigado, ou que a situação fática é diversa do que está exposto naquele documento, prevalece a verdade do depoimento. Tem uma palavra que você fala, fala, que eu sempre esqueço essa palavra, que o empregado frente ao comerciante, né, ao empresário, ele é eu esqueço o nome. Na hipossuficiência. Né? Então, eu sempre esqueço essa palavra, porque acabou o que ele falou. Então, não adianta a gente fazer aquele teu trabalho, colocar em convenção, isso cair em tese. Só se a gente tivesse uma verbação de ficar desempregado. Eles não vão dar. Por exemplo, mas eles não vão dar. Você coloca num termo desse aí, né? Que você está dando quitação. Amanhã o funcionário entra pedindo hora extra e não está ali no termo. Ou está no termo, mas tem uma quantidade X, sei lá, 15 horas essa mês. E o cara alega que fazia 50. O juiz não vai... Esse documento vai gerar uma presunção relativa, não absoluta. O que é uma presunção relativa? 15 horas está tudo ok, mas a diferença... O juiz vai entender que é verdadeira, aquele documento, mas aceita a prova em contrário. Então, se houver uma prova em contrário,
vai ser quebrado aquele documento pela prova. A prova sobrepõe o documento, porque vai ser comprovado que o teor daquele documento não é verdadeiro. Entendi. Então, por isso que gera uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. Presunção absoluta é aquela que não depende de outra prova. É aquilo, pronto, acabou o não tem assunto. discussão. Apresentou o documento, acabou. Na Justiça do Trabalho não tem isso, é muito difícil. Entendi. Então, a regra é que o documento gera uma presunção relativa. Ela pode ser elidida por prova em contrário. Então, no resumo do português, nem tudo que a gente quer, a gente pode. Né? Porque quando a gente faz a convenção coletiva, a gente faz uma assembleia. E lá a gente define os termos. Na assembleia, que os comerciantes que participam da assembleia, a gente vai negociar o que eles precisam mudar, qual a necessidade. E nessas condições que eles nos passam, aí o departamento jurídico vai entrar e falar: isso aqui eu consigo, isso dá para fazer, isso aqui é complicado, isso aqui vai gerar aquele problema para a empresa no futuro, como é um do tema essa a quitação anual. Então, tudo isso é detalhado, a gente leva para o jurídico, fazemos o estudo jurídico, quais as consequências dessas ações se mudarmos a CCT, tanto para a empresa como para o funcionário, e aí avaliamos, fazemos as reuniões com os sindicatos de empregados para que isso seja convertido na convenção, né? Mudança de cláusula ou implantação de novas cláusulas. Mas a gente tem que estudar muito bem caso. E aí o doutor entra com a parte técnica, que ele está todo dia dentro do tribunal. Uhum. Então ele sabe a cabeça do juiz, no ponto de vista da interpretação, da interpretação do juiz. Então não adianta a gente fazer o que a gente quer. A gente tem que pensar já no futuro. E o doutor é especialista nisso e nos ajuda, porque, como eu falei, eu quero diminuir o custo e diminuir as obrigações da empresa para que ela não tenha uma trabalhista. Lógico, nós temos que trabalhar desse jeito. E o doutor põe na realidade os fatos. Você vai colocar isso na convenção, vai gerar esse problema. Vocês querem fazer? Sim, a decisão da Assembleia. Sim. Nem minha e nem da comissão. Nós avaliamos e negociamos. A Assembleia dá uns poderes para nós negociarmos. A Assembleia do Sincomércio. A Assembleia dá os poderes e nós negociamos as convenções com a comissão de negociação. E aí, passamos para o jurídico faz a avaliação. Sempre está no contexto. Deu certo, fez a avaliação, negociamos com os sindicatos de empregados, aprovou, é feita as cláusulas. E aí tem a questão também da redação da convenção. Porque nem todas as convenções são claras. Às vezes você pensa... Tem uma intenção... E na hora que você coloca no papel, cada um entende de um jeito. Uhum. Então, assim, isso é muito sério, muito complicado. Muito. E eu falo muito isso lá para o presidente, para o Walter Lee. Walter Lee, você tem que pensar... A maioria, quem vai ver, são contadores, né? Mas além do contador, você tem o RH da empresa, você tem uma empresa, às vezes, de pequeno porte, que não tem um RH, que às vezes o próprio dono acaba fazendo... faz. Então tem que ser uma redação clara, simples, objetiva, né? Sem muito juridiquês. Isso. E assim, você tem que ler a convenção e entender o que está escrito ali, sem deixar a interpretação. Dupla interpretação. O cara pode fazer esses dois. Porque tem muito isso, acontece muito. E talvez o mais difícil seja tirar o chamado juridiquês, né? Assim, do seu trabalho. Digo, mesmo como advogado, redigir esse texto de forma não técnica é talvez mais difícil do que se colocar jargões ou bases técnicas, né? Sim, com certeza. Não é fácil fazer isso. Não. Porque o que acontece? Só para a gente poder entender um pouquinho. Antes, vamos voltar lá atrás, tá? Tá. Toda categoria tem um sindicato que representa. Sim. Tá? Então, no caso dos comerciários, é uma categoria profissional. Tem um sindicato, uma entidade de classe profissional. Sim. A parte do empresário tem um sindicato econômico. Dos empresários do setor. Sim. E esses dois sindicatos, num determinado momento do ano, que nós chamamos de database, que seria o aniversário daquela categoria, se reúne para formar a convenção coletiva. Que, por lei, ela pode ter de 1 a 2 anos de validade. Pode ter 2 anos? Pode. Porém, antigamente, acho que uma questão de uns 10 anos, Walter, a gente já fazia ela direto de 2 anos, e a cada 1 ano a gente só renovava as cláusulas econômicas, ou seja, aquela que envolvia dinheiro. Índice de inflação, os valores anuais. As cláusulas, a parte econômica. As cláusulas sociais, ou seja, aquelas que não envolvem dinheiro, ela ficava válida por 2 anos. De uns tempos para cá, os sindicatos dos empregados não aceitam mais fazer de 2 anos. Então,
Está fazendo de 1 ano e todo ano se renova. Quer dizer, todo ano faz renovação de tudo. tudo. Do instrumento inteiro. A convenção é chamada de instrumento normativo também. Então, todo ano renova, faz um novo instrumento normativo. E aí, nessa data, que a gente chama de data base, que seria o aniversário daquela categoria, é feita a negociação. Então, assim, primeiro é você negociar o direito. E segundo, é os sindicatos entrar no bom senso da redação daquilo. Havia uma redação que é boa para mim, não é boa para você. Sim. Que é bom para você, às vezes é bom para mim. Sim. Então, assim, é um trabalho árduo. E o advogado que representa o sindicato dos empregados pode não concordar com a redação. Às vezes a gente não concorda com a redação dele. Que é absolutamente legítimo dos dois lados. Sim, é uma negociação. Sim. Imagina um contrato de locação, um contrato de compra-venda. Você vai querer uma cláusula A, eu vou querer a cláusula B. Sim. Ou eu vou querer a cláusula A mais 1. Sim, ou não concordo do jeito que está escrito na minha. Eu concordo com a sua ideia, mas não do jeito que está escrito. Isso. Vamos mudar isso aqui, porque isso aqui vai dar interpretação que lá o cara vai pedir. Isso acontece muito. Direto. É o que mais tem. A gente começa a negociar, a nossa convenção, a nossa database é em agosto. A gente começa, nós mudamos nossa... Setembro, né? Não, nós mudamos, setembro. Setembro é a database. Database setembro, mas aí setembro. Mas a gente começa a negociar já em maio. Maio? Mudamos, a gente fazia a nossa assembleia e às vezes termina em dezembro. Junho. Nós mudamos nossa assembleia para maio, né? Nós somos o primeiro sindicato a fazer a assembleia praticamente. Alguns vão acompanhar, porque nós estávamos começando a fechar a convenção só em janeiro, fevereiro. Você vê, adiantamos 2 meses, mesmo assim fechamos a convenção, a maioria das convenções em dezembro. Nossa. Porque assim, é esse meio de campo de acerto de redações, acerto da inflação, né, da nosso índice. E a própria negociação das reivindicações. Acaba passando. Daí envolve outros temas, não só da nossa região, envolve temas das federações, temos que as federações, tanto do empresarial como dos empregados, acaba tendo atrito e acaba sobrando para o sindicato, porque a gente não consegue fechar, porque o sindicato laboral não tem autorização de fechar a assembleia, já está tudo negociado. Então, tem vários outros fatores que impedem a gente de assinar a convenção. Não só porque nós queremos, acaba tendo os fatores externos que acabam atrapalhando o fechamento da convenção. Então, a convenção, a gente bate muito assim, antigamente, né, que a gente falava esses 10 anos, a gente ficava muito na parte econômica. E hoje, com essa reforma trabalhista, a gente tem que pensar muito na parte social, que encarece tanto quanto a econômica para o comerciante. Então, a gente tem que avaliar muito mais. Até mais. Os direitos são o que acontece? O instrumento coletivo, que é a convenção coletiva, ela vai prever direitos que não estão previstos na CLT. Tá, porque ali não tem que discutir. Não, se for para falar o que está escrito na CLT, não precisa da convenção. Já tem a CLT. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui que vem na minha cabeça, tá? Hora extra. Qual o percentual dela? O mínimo de 50%. Está na CLT. Então, a convenção coletiva, ela vai falar que é acima de 50%. As duas primeiro 50%, o que passar 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Então, assim, o instrumento normativo, a priori, ele sempre vai estar além da CLT. Tá? E vai criar outras situações. Por exemplo, vamos imaginar uma situação de desconto do salário. O desconto está previsto na CLT. O que é legítimo, o que é legal ser descontado do funcionário, o que não é. Tem coisas que a lei prevê, autoriza, mas não está na CLT. Então, você tem que estar regulamentando isso aonde? Em convenção coletiva. Tá, mas isso tanto, vamos dizer assim, pró-empregador ou pró-empregado? Pode variar. Não, ela traz direitos e obrigações para os dois lados. Ou seja, vamos dizer que a CLT prevê 50% mas, de aumento, mas pode ter no acordo que vai ser 40% ou 60%. Não. Algumas coisas podem ser a menos, não. Eu vou usar um termo aqui. É assim, a CLT seria um patamar mínimo civilizatório dentro do direito do trabalho. Tá. Então, os instrumentos coletivos ele tem que ser acima dali. Tá. Quer dizer, cabe ao trabalhador pedir mais e aí vai ter uma negociação. Nunca menos do que está hoje. Nós temos termos de menos, é muito pouco. Não tem. Não, algumas coisas... Não pode. Na reforma trabalhista, alguns termos que a gente pode renunciar. Essa aqui é a minha dúvida. Tem. Mas é muito difícil. Não, são coisas distintas. É isso que eu estou... Não, mas tem. Eu fiquei em dúvida. Na reforma tem. Mas ele vai explicar com mais calma, porque isso é bem complicado. Não é que pode ser feito ou deve. Temos opções que são negociadas e, geralmente, é muito difícil você colocar, porque os sindicatos empregados nunca quer perder direito. Claro, e ele está correto. Faz o direito deles, como nós temos que fazer o nosso direito de levar
o que for de melhor. Então, o que a gente tem que fazer é contrapartidas para que a gente chegue numa intenção. Por isso que demora tanto para assinar. Né? Então, a reforma trabalhista facilitou o nosso trabalho de negociação, porque antigamente é muito restrito, né, doutor? A gente não batia. Hoje a gente consegue fazer alguns pontos de partida diferentes. A questão é assim, partindo do princípio que a CLT é um patamar mínimo, é o mínimo dos direitos de um trabalhador. A convenção coletiva ela vem para agregar, acrescer, tá? Então ela vem sempre prevendo direitos a mais. O que acontece assim, menos que a CLT eu não posso pôr. Porque o direito do trabalho ele é regido por princípios. São vários princípios, né? Inclusive, quem gosta de quer estudar direito do trabalho, deveria estudar os princípios do direito do trabalho, que vai dominar o direito do trabalho, porque são vários, tem princípios para tudo. Então, vamos lá. Um dos princípios que tem é a aplicação da norma mais favorável ao funcionário. Sempre em benefício do funcionário. Então, se eu tenho a CLT, que é 50%, vem uma convenção aí, vamos dizer assim, despreparada e coloca 30%, essa cláusula ou a convenção inteira vai ser nula, dependendo da forma que for a ação trabalhista, da forma que for o pedido, se o juiz entender, ou ele anula aquela cláusula, ele vai anular a convenção inteira, dependendo da situação. Entendi. Ele pode, inclusive, chamar o sindicato para ingressar na ação trabalhista para poder fazer defesa, para anular a norma inteira. Então, assim, é complicado. O que a reforma trabalhista trouxe hoje foi o quê? Que o negociado sobrepõe ao legislado. Então, isso aí, quando está negociado, ele sobrepõe à lei. Porém, com aquelas reservas, aqueles princípios, aquelas... É que a minha dúvida... Explicar, mas a minha dúvida tem muito a ver, por exemplo, com o período da pandemia, né? Sim. Em que você estava, todo mundo, comerciante Perfeito. Não podendo vender, a indústria parada, tal, que é um momento de absoluta exceção, certo? E se aconteceu dos trabalhadores abrir mão de alguns direitos em função da manutenção do próprio emprego nesse momento de total crise que foi a pandemia. Sim. Esse aí é o melhor exemplo que você deu. Tá. Retratou, assim, perfeitamente. Vamos lá. Eu posso reduzir o salário? Hoje, não. Porque tem um princípio falando que o salário a irredutibilidade salarial. Vocês não podem reduzir. Né? Sim. É lógico que o direito do trabalho não é engessado, tá? Então, posso reduzir? Eu vou responder não, salvo se tiver um acordo coletivo, uma redução da jornada, uma previsão legal, alguma coisa que te dê uma certa segurança jurídica para isso. A princípio não pode. Então, já tem um princípio que o salário não pode reduzir. Sim. Então, a pandemia veio o quê? A exceção. Visando qual é o bem maior? Qual o bem da vida aí? Sim, a vida em primeiro lugar, né? No caso nosso, justo trabalhista, é o emprego. Sim, eu ia falar, a primeira então, vida assim, depois... O cara não perdeu o emprego, sim, permitiu que tivesse o quê? A suspensão do contrato de trabalho, que já tem previsão na CLT. A redução do contrato de trabalho. Então, teve lá licença, isso, aquilo. Então, teve várias situações, visando sempre o bem maior, que no caso ali nosso... É a própria existência do trabalho, do emprego. Então, são situações. Né? Tanto é que na própria portaria, mediante acordo coletivo, mediante convenção coletiva, vinha sempre, mediante isso, mediante aquilo. Então, essa é a importância do sindicato. Isso você faz. Qualquer coisa que a gente faz errado, qualquer vírgula que a gente põe errado, qualquer negociação que a gente faça errado, a gente não deixa claro, a gente pode levar um passivo trabalhista para a empresa gigantesco. É por isso que a gente não assina, não põe uma linha sem revisar. Quando a gente vai assinar a convenção, a gente demora 5, 6 horas sentado no computador com os sindicatos empregados e nós, lendo linha a linha, e cada um dos jurídicos, tanto do nosso como do deles, lendo e interpretando o texto. Não é fácil, não. Isso depois de mais de meses, 4 meses estudando. Sim. Mas mesmo no dia, a gente já sabe que o dia inteiro, quando a gente vai assinar a convenção, é o dia inteiro que a gente vai sentar, ler item a item, para que a gente não tenha erros quando assinar a convenção, para que a gente dê mais segurança para ambos os lados. Dos dois lados, exatamente o que eu falar, quer dizer, tanto para o empregador como para o empregado, quer dizer, ter clareza. Agora, depois que acontece esse momento, além do café, que eu acho que vocês bebem alguma para comemorar, porque 5 litros de café. Para comemorar esse período de exaustivo, é um trabalho intenso de todo mundo. Como é o processo de informar para o comerciante, quer dizer, para o empresário, os novos obrigações? Como é que é essa dinâmica? Primeiramente, já automaticamente assinou, é escaneado e já coloca no nosso site. Aí o Sindicato dos Empregados já põe no mediador, que é o sistema do Ministério do Trabalho, para informar da publicidade da nossa convenção, da validade dela.
Ali está validada a convenção, nós pomos no site e aí o departamento jurídico vem tirar todas as dúvidas que tem. Então, nós temos lá o departamento jurídico, que é contratado a DCO Advogados, que nosso diretor jurídico, né, que é o doutor Dilemano, que é o dono da advocacia. Então, ali a gente faz todo esse trabalho de divulgação. Daí ele tem totalmente preparado para que quando nossos comerciantes ligam e tenham dúvidas sobre convenção, o que tem que ser feito, aplicar o índice, como que vai ser feriado, como que vai ser não sei o quê, está tudo lá na convenção. Mesmo que ele não entenda, nós temos todo o departamento que tira todas essas dúvidas para que não leve ele a erro. Então, a gente acabou de assinar a convenção, nós já temos tudo preparado, nosso departamento sindical, através da Nereide, que é responsável, ela também já tem as informações necessárias e ela vai direcionando, para que essa é a nossa principal missão. Então, a nossa preocupação maior é de deixar claro isso, junto com os contadores, para que a gente tire todas as dúvidas sobre a execução daquele próximo ano da validade da convenção. Quer dizer, não só para o comerciante associado, mas para os contadores, prestadores de serviço da região. Claro, principalmente, eles que vão fazer a regra ali, até explicar para os comerciantes que não têm. Como já é uma regra, né? E a contabilidade trabalha com isso, folha de pagamento, não sei o quê. Então, na verdade, eles já ficam esperando a assinatura e o registro da convenção coletiva no Ministério do Trabalho após a database. Então, assim, quando coloca no site, às vezes o sindicato manda uma mala direta aqui, ali, não sei o quê, para os contadores, não sei o quê. E aí eles já estão sempre já ligando, questionando, perguntando, já estão antenados. Aqui uma grande preocupação que eu tenho, quer dizer, aquele pequeno comerciante, aquele que muitas vezes não tem um departamento de RH. Dizer, 70% não tem. Não tem, né? Não tem. Quer dizer, e esse precisa... É o próprio comerciante ou o contador. E ele precisa muito do apoio do sindicato. Sim. Para poder... Esse a gente dá todo o apoio. Então, para você ver, eles ligam, tiram todas as dúvidas que tem. Nós temos lá pessoas qualificadas, né, principalmente do departamento jurídico, para que eles não tenham não ocorra erro na hora de aplicação da convenção. Muitos acabam confundindo, porque a convenção são várias, né? Nós tratamos do comércio varejista. Então, o contador mesmo, ele tem vários outros sindicatos que assinam também. De outras empresas que ele atende. Serviços, outras coisas. Sim. Então, para que eles não há esse erro, nós fazemos todo esse trabalho. Doutor Dilemando, uma dúvida que eu acho que é muito comum, que as pessoas usam muito o termo dissídio coletivo. O que é isso? Que tanto se fala do dissídio coletivo? Na verdade, o pessoal confunde o dissídio coletivo com a convenção coletiva, né? Como a gente já veio falando, né? Toda a database, toda a data do ano que a gente chama de database é feita a negociação coletiva. Com essa negociação que a gente está conversando, batendo esse papo aqui, forma a convenção coletiva, onde a convenção coletiva dá o reajuste salarial, né? O pessoal usa muito o termo dissídio coletivo para se referir a esse reajuste salarial que está na convenção coletiva. Tá? Sendo que, na verdade, o termo técnico dissídio coletivo quer dizer uma ação quando deu uma negociação coletiva, não conseguiu chegar no bom tom, no bom termo, e aí não se negociou. Não conseguiu negociar. E aí não tem mais conversa entre os sindicatos. E aí os sindicatos empregados entram com uma ação lá no TRT em São Paulo, chamada de dissídio coletivo, que o termo da ação chama de dissídio coletivo, onde o tribunal vai determinar qual é o índice de reajuste, quais são as cláusulas que vão manter, quais são as cláusulas que vão ser alteradas, excluídas, acrescidas, etc. Então, o termo dissídio coletivo, a bem dizer da verdade, o que é? É uma ação que tramita lá no TRT em São Paulo, quando não há essa negociação coletiva. Quer dizer, quando ela é fracassada, a negociação é fracassada. Quando o acordo coletivo não dá certo... Entre as entidades de classe, nós, os sindicatos empregados, não chegamos ao acordo, aí eles acabam entrando... Agora, só o trabalhador pode entrar com o dissídio, o empregador também? Também? Pode. Mas geralmente... Não, mas quem entra, na verdade, é os sindicatos empregados, né? Eu sei, mas aí vai ter uma defesa do outro lado, dizendo, não concordo, tal... Nós tivemos um caso, né? Tivemos um caso só de dissídio, e tivemos sucesso, ganhamos, né? Fizemos todo um trabalho, né? O doutor Dilemano fez toda a defesa do caso. Nós tivemos um caso, né? Ultimamente, últimos 20, nunca tivemos. Acho que não, foi só um. Foi só um e ganhamos. Isso já... faz uns 3 anos atrás. Tem uns 3, 4 anos. 3, 4 anos atrás. E tivemos sucesso, ganhamos. Mas é uma coisa, assim, que não teve interpretação, na realidade, do que a gente queria,
do que os sindicatos dos empregados queriam daquele Naquela termo. época. Não foi um setor diferenciado, não era da nossa convenção. A gente trabalha também com setores diferenciados, convenções diferentes, que são exceção do comércio, né, que não o comércio, então, motorista do comércio, pet shop e alguns outros. E foi nesse contexto que teve uma concordância, que nós não concordamos, que tinham muito mais benefícios do que tinha na nossa convenção, e nós não aceitamos. A gente não vai dar um benefício maior para um setor do que os outros não têm. Seria até em desequilibra. Desequilíbrio. Imagina, você recebe uma cesta básica e ele não, dentro da mesma empresa? Impossível, a gente não vai assinar nunca um termo desse. Então, nós fomos até a justiça, provamos que eles estavam errados e ganhamos. Né? Porque senão eles foram intolerantes, não queriam negociar. Eles não abriam mão. E nós não aceitamos e ganhamos. Hoje nós temos uma comissão bem formada. E uma das melhores até, né? Agora, qual é outra orientação muito corriqueira? O que acontece muito dos comerciantes recorrerem a vocês? A verdade relacionada à convenção coletiva é assim, o pessoal tem que ter o conhecimento da convenção coletiva, né? Porque o que está na convenção coletiva, em tese, é lei, é regra, tem que seguir. Sim. Então, se na convenção está falando que o cara... Vou dar um exemplo, vamos imaginar que na nossa não tem, mas vamos imaginar que lá está falando que a pessoa tem que ter um plano de saúde. A empresa tem que fornecer um plano de saúde, se não fornece, está errada. Porque na prática ela funciona quase como um contrato, né? Que é a regra entre as partes, não é isso? Você, como conceito... Ela aplica automaticamente a todos os empregados daquela categoria, independente de eles serem filiados ao sindicato deles ou não. É uma lei, é como se fosse um cheque assinado. Vamos brincar, usar esse termo. É um cheque assinado. Que todo mundo tem que... Tá escrito, tem que cumprir. Se lá está falando que se você tem que pagar a hora essa 80%, você paga só 50%, você está devendo 30%. Ou seja, você vai ter um passivo trabalhista depois, mensalmente. Entendi. Fora os reflexos, né? Porque uma coisa é o salário, outra coisa é o reflexo. Férias, terceiro, fundo de garantia, INSS, Então tem uma gama aí de coisas que às vezes a pessoa não está enxergando, entre aspas, olho nu, mas que vem de forma de reflexo. Então, assim, a convenção é muito importante. Todos tinham que ter um conhecimento da convenção coletiva, quais são as regras. O que eu vejo bastante lá é assim... eu faço bastante defesa trabalhista, né? Além do sindicato, eu advogo para várias empresas. E essas empresas que eu já advogo, que eu já dou uma assessoria mensal, já tem o dia a dia ali, né? A conversa, né? Mas as empresas que procuram, por exemplo, para fazer uma defesa trabalhista, muitas vezes o empresário fala, doutor, mas eu não sabia que tinha isso. Ou não sabia que era assim, não entendi que era assim. Então, assim, falta conhecimento da norma técnica, né? Entendi. Da convenção coletiva. Antes, né? Vamos lá, antes de aplicar o contrato salarial da empresa com o empregador, leia a convenção ou procure nós. Se ele é comércio varejista, procure o Sim Comércio. E nós temos assistência jurídica, eles vão explicar como fazer esse contrato de trabalho, regrando nas regras que já estão estipuladas na nossa convenção coletiva. Então, o cara acaba se perdendo por uma falta de leitura, uma falta de conhecimento que não é aplicável, porque ele pode automaticamente, mesmo que ele não entender, ligar e tirar as dúvidas com a gente, para que a gente possa sanar isso e não levar uma trabalhista, nós somos trabalhistas. Então, o Sim Comércio está lá para isso. Você fala, quer dizer, o empresário ter a informação para não tomar uma ação por falta de informação, de conhecimento. E a maioria é um procedimento errôneo, né? Certo. Porque, assim, muitas vezes, os encargos tributários já pesam muito no Brasil. Muito. Então, eu até brinco, já brinquei com o juiz na mesa, falei, se reduzir esse encargo trabalhista, dobra o salário de todo mundo. Porque hoje, o cara que paga que recebe de salário, está ganhando, a empresa está pagando 2,5. Está saindo 2,5 do bolso. O cara receber 1. Sim. Mais ou menos isso. Ou 1 por 1, entendeu? Então, chega até mais. Se você colocar, acaba sendo passivo trabalhista final, que geralmente toda empresa acaba tendo, porque falta, como nós falamos, de compreender como funciona, né, a parte jurídica do contrato. O cara, se colocar no papel, dá mais de 3 salários. Se o cara for analisar até o custo depois. Quer ver um exemplo que é bem corriqueiro? Vamos imaginar um funcionário que causa um dano à empresa. Ou um cara que é motorista da empresa, bateu o carro, ou leva a multa toda hora, falar no celular, é imprudente no trânsito, você pode descontar do cara? A empresa quer descontar. Eu já peguei empresa que eu advogo e ter 20 mil, 30 mil de multa. Meu Deus. E aí? Pode ou não pode? Depende.
Né? Qual que é o entendimento Adoro a jurídico? resposta. Qual que é o entendimento jurídico? Quando o funcionário causa um dano por dolo, Que teve intenção? teve intenção, eu vou lá quebrar a geladeira, vou lá e chuto a geladeira. Você pode descontar. Mas quando há uma culpa do funcionário, há entendimento jurídico de que tem que estar previsto no contrato de trabalho e tem que ter autorização do funcionário. O exemplo da multa, quer dizer... O exemplo da multa, o cara que fica com o carro da empresa. É de bom tom a empresa fazer um termo de responsabilidade o cara assinar, que está com o carro, porque é o equipamento da empresa. Sim. Que ele tem que cuidar, que ele tem que zelar. O cara não pode pegar o carro da empresa e sair andando em alta velocidade, falando celular, andando na contramão, etc. Se a empresa colocar nesse termo que se ele falar o celular, cometer alguma infração de trânsito, a multa é dele funciona. O direito tudo depende. Então explica pra gente que isso é um exemplo muito bom. Se ele age com... Porque assim, na culpa, nós temos 3 modalidades de culpa. Imperícia, negligência e imprudência. Certo? Imperícia, negligência e imprudência. Então vamos imaginar que ele levou a multa porque o pneu tá careca. Quem vai pagar a multa? Aí é a empresa. Porque o risco da atividade, o risco empresarial é do empresário, a empresa paga. Sim. Agora vamos imaginar que ele tem um termo de responsabilidade, ele assina um termo que ele autoriza o desconto do salário dele, no caso disso, que ele agir com dano à empresa, com culpa, tal, não sei o quê. E aí ele começa a andar na contramão, pega a Avenida dos Bancos, eu vou subir na contramão. O cara é mogiano. Posso contar ou não? Se tiver uma previsão, uma autorização já prévia dele, você pode descontar. É lógico que ele vai entrar em justiça, falar que não pode, mas a chance da empresa manter a legalidade daquele desconto é maior. Se a empresa não tiver uma autorização dessa, esquece. Ele vai mandar devolver o dinheiro para o cara. Entendi. Para o funcionário. Então são situações. Mas é um exemplo muito bom de uma, não vou dizer simples, mas assim, de uma consulta da empresa ao jurídico que pode no dia a dia, para prever, depois que fez não adianta. Pode prevenir muito para a empresa. Claro. Porque assim, fazer o papel, não, entre aspas, não custa nada. Sim. O que custa, claro, ter um corpo jurídico que dê condições de assessorar, de orientar. Sim. E se a empresa fizer essa consulta, ela pode se livrar de muita dor de cabeça. Né? Com esse papel, ela consegue argumentar e ter um êxito na justiça do trabalho. Sem esse papel, não vai ter. Não quer dizer que ela vai ter um papel também que 100% ela vai ter. Eu vou te dar um outro exemplo. Mas assim, sem papel é 100% de certeza que ela vai perder. Papel, 100%. Vou te dar outro exemplo. Excesso de velocidade. Aí também é um depende, né? Se o cara alega na reclamação trabalhista que ele pegou uma encomenda aqui para levar em São Paulo, você virou para ele e falou: você tem meia hora para chegar lá. O famoso civil. Não, eu vou te mandar embora. Você entendeu? Por que eu falei que o documento, lá no começo da conversa, gera uma presunção relativa? Sim. Na hora que na defesa relativa. Juntar esse documento, o juiz vai lá e falar: se acabar, entre aspas, tá? Vou usar um termo aqui. Se o processo acabar que agora a empresa ganha, eu vou autorizar o desconto. Vou validar o desconto. Mas se o funcionário fizer uma prova dizendo que aquela multa que levou para o excesso de velocidade naquele dia, a empresa falou para ele assim, chinela. Sim. Você tem meia hora para chegar lá na Zona Paulista. Sul de São Paulo. E o cara levou 500 multas aqui lá. Se ele é uma testemunha comprovando isso. Ele tem um protocolo do horário que ele saiu com a mercadoria aqui, o horário que tinha que chegar lá, tinha uma gravação, uma conversa no WhatsApp. Então, assim, essa é a dinâmica do direito do trabalho. Agora eu vou puxar o saco sem comércio também. Peraí. Nós temos um departamento de engenharia e medicina do trabalho. Lá nós temos uma faculdade EAD. E lá nós temos curso de direção. Né, para ter cuidado da direção. Então, se o cara tem motorista, fazer um curso, ele tiver tudo isso, é uma proteção para que ele não leve uma multa. Sim. Se ele leva ou abuse da direção, ele fez todo o protocolo, fez o curso de direção defensiva, tudo isso no papel. Sim, na verdade você tem 2 ganhos, né? Um, que você treinou e capacitou o empregado. Segundo, você tem uma prova de que você teve esse cuidado enquanto empregador de capacitá-lo, de orientá-lo, não foi falta de orientação. Isso. Agora, volta no depende. Porque não, mesmo tudo isso. Mas como o doutor Guilherme ele fala comigo. Uma coisa que todo dia ele fala comigo, mas todo dia, tá? Ele vai tomar café de manhã, todo dia ele fala. Quanto mais documentos que você tem em mão, sua chance de ganhar é maior. Sim, Quanto menos documento. Sim.
Agora, já perdeu. Pronto. Agora, também tem uma educação no empregador. Sim. Porque o empregador também precisa entender que não adianta ele falar para o cara, chega em meia hora na Zona Sul. Daí, que você não... tem um áudio desse, acabou, né, doutor? Mesmo. É lógico que meia hora eu só estou brincando. Não, eu também. Eu também, só estou pegando... O que eu estou querendo dizer é que aquela infração que ele cometeu no trânsito e dentro do contrato de trabalho, que não deixa de ser uma infração, uma falta dentro do contrato de trabalho, ele só fez porque o funcionário obrigou. Então, assim, o que eu estava querendo dizer é que aquilo ali acaba quebrando aquele documento naquele momento, naquela coisa específica. Sim, mas o que eu estou tentando dizer é um aspecto assim, que tem um papel do Sincomércio, que é oferecer o treinamento para o empregado, mas também o empregador tem que entender essa dinâmica para se proteger e também saber os limites até onde ele pode esticar. Sim. Porque não adianta ele dar... As consequências do seu ato. Então, tem consequências dos dois lados. Dos dois lados. Que o funcionário tem que zelar pelos equipamentos da empresa, o empresário também tem que zelar. Determinar que aquelas ordens sejam feitas dentro da normalidade. E da execuibilidade, quer dizer, um comando que é possível ou não ser feito, porque aquilo pode gerar mesmo porque passivo para ele mesmo. Lógico, imagina um acidente que faz o cara correr. Então, não dá nem para ficar muito, senão a gente... Nossa senhora, o negócio você não vai correr, pelo amor de Deus, nem fale, nem vou ficar muito mais aqui. Mas esse treinamento, informações... E quanto mais treinamento, a gente fala muito na parte de engenharia do trabalho, né? Quanto mais proteção, quanto mais documento você tiver numa trabalhista, tem melhor chance de ter resultado positivo. Sim. Agora, sem documento nenhum... Aí não tem... só você tem certeza que vai pagar. Não, isso aí é importante. Porque assim, o pessoal às vezes acaba fazendo deixa de fazer algumas coisas que tem que ser feita, às vezes, até uma portaria do Ministério do Ministério do Trabalho, né, as NR, né, as normas regulamentadoras. Então, assim, lá tem várias coisas. Um exemplo, o cara que trabalha subindo escada em altura, acima de 7 metros, tem um treinamento para subir. Sim, equipamento também. E às vezes a empresa acaba não fornecendo, não quer, não vou ter esse gasto, às vezes é mínimo, às vezes até gratuito. Bom assunto, sabe, é um bom assunto. Vamos tratar no próximo podcast sobre a segurança do trabalho. Ótimo. Vamos fazer um podcast sobre segurança do trabalho para a gente levar esse comerciante a entender. Sim. Aí eu vou convidar meu engenheiro, que é o responsável pelo departamento de engenharia e trabalho do Sincomércio, onde dá toda essa assistência para a empresa também. E, se possível, até se o doutor estiver disponível, ele vem junto. O que acontece nesse caso específico? Por que é interessante isso aí? Se a lei fala, por exemplo, subiu mais de 7 metros, tem que ter um curso, tem que ter cinto de segurança, tem que ter isso. Se a empresa não dá, ela já está errada. E eventualmente tem um acidente, já está errada de largada. Acabou. Não tem. É 100% de certeza que ela vai pagar essa conta. E a conta é alta. E é cara. E é mais cara do que se tivesse pago antes. Quer dizer, se tivesse feito uma brincadeira. Se tivesse feito antes, o treinamento, se tivesse feito o treinamento comprado, o EPI ia gastar muito menos. Numa fatalidade, Deus me livre guarde, isso aí gera uma indenização vitalícia para a pessoa. Não só, nós estamos te brincando, você brincou aquela vez, sem documento, ele falou uma coisa que eu acho 100%. Você ganhou um filho. Porque você vai sustentar ele pelo resto da tua vida. Então, você ganhou um filho. Sim. É complicado. Então, tem que estar muito atento às normas, regras, etc. E não falta... Não falta onde se apoiar, quer dizer, o Sincomércio dá esse apoio com o departamento jurídico, uma equipe grande. Nós temos o departamento de engenharia e o E-Social, que dá todo esse apoio. Nós temos vários serviços lá. Esse é bem complicado. O E-Social, todo mundo fala, não, o E-Social entrou em vigor agora. Não, meu filho, E-Social de 42, se não me engano, 41. Mudou o formato. Mudou o formato, porque antigamente você tinha que esperar você ser fiscalizado. Dá um azar de alguém te fiscalizar. A realidade. Hoje não, você é fiscalizado 24 horas através do E-Social, que é tudo online. Tudo online, né? Você tem que alimentar o sistema de tudo. E uma coisa na reunião que nós tivemos lá, só para matar isso aqui para a gente voltar no jurídico, foi uma reunião que tivemos, não sei se foi na FEComércio, acho que você lembra disso, faz uns tempinhos já, que assim, toda a informação do E-Social vai estar na mão do juiz do trabalho,
vai estar na mão do juiz. Não, está na mão de todo fiscal. Mundo. Então, vamos lá, o cara vai numa audiência pública, vai numa audiência pública, na audiência de trabalho lá, qualquer coisa, o cara fala, não, a defesa vai. Só que no E-Social vai estar todas as ocorrências da empresa. O cara não vai precisar nem perguntar muito, ele vai lá e verifica. É assim, é que está em constante mudança também a questão, né? Mas ali, por exemplo, imagina uma empresa que tem uma insalubridade dentro da empresa. Você já tem que falar no sistema. Sim, já informar de cara. Discutir. Daí você não tem argumento. Teve uma agora que ia ter, que está suspensa até, sei lá, tal dia aí, das ações trabalhistas que você tem, que a empresa tem, quais são os assuntos da ação trabalhista, tem condenação, não tem, ou seja, cada hora está mais complexo. Está fechando contra o empresário. Então tem que ter... Tem que trabalhar certinho. E se não der informação correta, é multa, não sei o que, não sei o que. Má fé, salubridade, é complicado. Vai para longe. Mas é um tema que a gente vai discutir no próximo 5cast. A gente está chegando no carnaval e uma grande dúvida que sempre acontece é: carnaval é feriado ou não é? Paga hora extra ou não paga? Como é que como é que funciona isso? Vai ser uma boa isso aqui. O doutor vai responder. Nós estamos com essa pergunta também na nossa revista que vai ser lançada. Opa! Né? Você já faz parte também. Na revista 5 News. É uma revista mensal que a gente vai lançar. E o principal tema de capa é sobre isso. Mas o doutor está liberado para falar. Você deu um spoiler. Dá spoiler, né? É complicado, viu? Todo ano a mesma coisa. E assim, carnaval não é feriado nacional, tá? Então, pessoal, sinto informar, né? Sinto informar que não é feriado nacional. O que acontece? Uma vez não sendo feriado nacional, quer dizer que é dia normal. Se é dia normal, tem que trabalhar. Se não for trabalhar, tá sujeito a sanções trabalhistas. Advertência, suspensão, cada caso é um caso. Desconto do dia que não foi, mais a perda do DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. Isso. Né? O que acontece? Só que as empresas têm que estar atentas, porque cada região, cada cidade é de um jeito. Então, assim, é feriado nacional? Não. Mas aí você tem que ver se é feriado estadual ou se é feriado municipal ou se está previsto na convenção coletiva como sendo feriado. Que pode estar. Pode estar. Então, assim, não sendo feriado nacional, que é a regra geral, o Estado de São Paulo, exemplo, decretou? Não. O município de Mogi decretou? Não. Está na CLT? Não. Tem que trabalhar? Sim. O que pode acontecer é o empregador, o empresário, conceder aquele dia como um ponto facultativo. Ou seja, vai trabalhar quem quer. Quem não vai, não pode ter sanções. Não vai ter desconto, não vai ter nada, porque foi dado como ponto facultativo, mas a empresa está dando aquela decisão. Tá. Uma decisão individual de cada empresa. Na convenção coletiva deste ano, como está? Não tem nada. Não tem. Nenhuma convenção. Nenhuma. Nem vai ter. Nem carnaval, nem quarta-feira de cinza. Nem quarta-feira de cinza. Nem meio período. Nem segunda, nem nada. Em São Paulo, teve um decreto agora, salvo engano, dia 24 de janeiro, decretando como ponto facultativo para repartições públicas. Tá? Não na área privada. Tá. É só para repartições públicas. Sim, que aí, no caso, a prefeitura, a Câmara, decide. Mas não abrange a área comércio, nada. É uma das maiores discussões que tem, o maior questionamento que a gente tem. É critério de cada empresário decide. Sim. Cada um decide o que vai fazer. Que na prática, quer dizer, tira completamente esse ônus e é um acordo de cada empresa. E não dá para chegar num acordo. É um tema que acho que não dá para chegar em acordo para a convenção coletiva. Não, é muito difícil isso, porque daí a gente vai prejudicar algumas empresas que precisam trabalhar nessa data. Tem empresa que não para, tem empresa que não pode parar, tem empresa que tem um movimento. Sim. Vai parar um bar? Sim. Então, entendeu? Um restaurante? Sim. Não dá. Entendeu? Então é complicado. Então, embora o bar restaurante não seja a nossa categoria, sim. A título de exemplo. Sim, mas é um bom exemplo. Não, é um bom exemplo. Mas, por exemplo, pode pegar o mercado, vai parar o mercado do carnaval? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Sim. Entendeu? Então, assim, é complicado, mas tem várias ferramentas. A empresa pode dar como ponto facultativo, a empresa pode fazer um acordo com o funcionário, por exemplo, mediante sindicato ou não, de uma compensação de horas. Vou te dar esse dia, você me paga essas horas outros dias. Aí vai de cada um. Aí cada um faz a do convenção jeito. tem alguns termos lá que a empresa já pode usar.
sei lá, né, banco de horas, qualquer coisa. Não, né? aí tem que estar negociando. Tem que estar negociando, mas tem que ter as condições de estar na convenção coletiva. Perfeito. Quem tiver qualquer dúvida, procura a convenção, procura o Sincomércio, 47997788, departamento sindical, departamento jurídico, e a gente tem essas informações de como obter esse resultado, ou essa negociação direta até que a empresa é funcionário, mas tem que ser validada pelos sindicatos para ter, ele não possa levar uma trabalhista. Sim. Sai caro para o cara, está mais caro. Com certeza. A gente está chegando ao final do nosso tempo. Tem algum aspecto importante da gente, uma orientação nesse nosso primeiro bate-papo sobre questão trabalhista ou jurídico, que era importante deixar para o nosso... Eu acho que é conhecer a convenção coletiva. Tá. Fica aí a dica. Leia Leia a convenção. Acesse o site do Entenda a convenção Sincomércio, coletiva. acesse o site do Sincomércio, baixa a convenção coletiva, Tá. leia. Para qualquer uma, nossa convenção é aberta, nós não escondemos nem a sociedade social, a convenção é aberta. Então, vá lá, abaixa, leia, preste atenção. E ver os resultados que tem numa convenção. Vou dar um spoiler rapidinho aqui. Repis, multifunção. Nós temos vários, né, cláusulas que beneficiam muito o comerciante, desonera ele, né? Mas tem regras também. A gente fala, a convenção, ela é dos dois lados. A gente vai ajudar o comerciante a ter um desempenho melhor na sua empresa. E também vai ajudar o comerciário. Porque eu acho assim, a convenção é bom para os dois lados. Um só, ninguém ganha. Claro. Então, isso é um termo que a gente nunca discutiu. Sim. E é o papel Aos 40 anos que a gente faz esse ano, 40 anos de sindicato, não tivemos um problema jurídico. Porque a gente faz as coisas certas. Dos dois lados. Não queremos ter nada, tirar direitos de empregados, pelo contrário, o empregado é um parceiro forte da empresa. Não, fundamental. Sem ele não tem fundamental. Claro. E a empresa também, o empregador não tem emprego se a empresa não estiver forte. Sim. Então, tem que ter uma... Né, tem que dar a mão, andar junto. Sim, então, nós trabalhamos para isso, para facilitar a vida do empresário, para que ele também tenha uma melhor assertividade para crescimento da sua empresa. Então, leia bem a convenção, tem o Repis, tem várias ações multifunções, banco de horas, tem vários dispositivos na convenção que vêm de encontro, que a gente possa regrar essas regras, trazendo segurança para o empregado trabalhar em feriados, abertura de feriados, né? Feriados é um problema grave, que é só em convenção coletiva. Se não tiver uma convenção coletiva de trabalho assinada com permissão de abertura autorizando, não pode trabalhar. O funcionário não pode trabalhar. A empresa pode abrir feriados, mas o funcionário não pode trabalhar. Você só pode abrir com o próprio empregado, o próprio dono. Tá? Mas o empregado não pode trabalhar se não tiver todos esses termos. Isso é lei. Se o cara trabalhar, puta merda, né? Nossa, é uma dor de cabeça para a empresa violenta, é um custo absurdo. Então, esse cuidado que nós temos na nossa convenção para que os nossos representantes tenham toda a segurança jurídica para poder trabalhar em feriados, para poder ter um piso salarial diferenciado, para poder ter uma contratação, né, como multifunção, que os pequenos muito utilizam, né, que o empregado pode ter várias funções, desde que tudo regrado dentro das regras da convenção, e não prejudica a empresa e nem o funcionário. Ele tem um ganho real a mais por isso, que está trabalhando a mais. Direitos com direitos. Claro. Então, a gente fez essa regra, e a multifunção foi uma briga feia, e está lá na convenção. Tá? E fomos um dos primeiros sindicatos no Brasil a colocar. Foi uma briga, com o doutor mesmo, uma briga para que a gente conseguisse equilibrar os pontos para que a gente não dá nem ônus para a empresa, nem para o empregador, para o comerciário, né? Empregado do comércio. Então, e foi muito bem escrita, nós temos, né, a experiência e a competência. Aí, do doutor, que fez um trabalho legal, também dos 5 comerciários, que teve um papel também importante para entender essas negociações. E esse ano tem uma fundamental que nós colocamos, que eu esqueci de tratar aqui: talentos do comércio. Quem queira contratar um funcionário, nós vamos treinar esse funcionário, e nossa convenção coletiva tem um piso salarial diferenciado, porque durante um ano ele tem um piso mais reduzido, que para a gente, além de dar um funcionário treinado, vai ter um custo menor. E a gente vai acompanhar esse funcionário através do Sebrae e outros parceiros, para que esse funcionário, no meio comportamental dele dentro da empresa, a gente tem que dar qualidade para os nossos comerciantes. Hoje, você precisa ter uma empresa bem qualificada para competir no mercado. A gente brinca, hoje é empresário dos novos tempos. Sim.
que não dá mais para o cara ficar brincando de empresário. E nem improvisar, né? Nem improvisar. Que ficou muito claro na nossa conversa aqui, que não dá para improvisar. Não dá. A questão que o Walter está falando aqui do Talentos, só para complementar, sim, já está finalizando já aqui, a questão é assim, não é para pegar o funcionário que já está na empresa, não, é aquela pessoa que está desempregada, a gente vai capacitá-los, juntamente com o Sebrae, etc., e depois ter um banco de empregos disponível para as empresas. Eu quero contratar, vou ligar lá no Sincomércio, porque lá já tem. Então, a pessoa que está desempregada, ela vai receber gratuitamente um curso, vai ter uma qualificação para depois ser alocada dentro do comércio. Inclusive, então, essa é a ideia, tá? Não é pegar o funcionário que já está na empresa, não. Tá. Eu vou deixar claro assim, o Talentos do Comércio tem um ponto que é para o comércio varejista. Aí está regrado na nossa convenção coletiva de trabalho para as cidades de Mogi, Suzano, Guararema, Biritiba e Salesópolis. Uhum. Essas cidades estão contempladas com o talento com piso salarial diferenciado, mas para o comércio, apenas para o comércio varejista. Mas lá no Talentos do Comércio nós temos para o agro, nós temos cursos para a indústria, temos cursos para o serviço, independente mesmo do comércio. Então, como é que está bem amplo. Como é que a pessoa que não faz para acessar? Como é que ela se candidata a participar desse treinamento? Muito facinho. Entra sincomércio.com.br, tem uma abinha Talentos do Comércio, clica lá. Lá você tem as vagas abertas. Se você se identificar com alguma vaga que está lá no nosso site, você pode ir diretamente na vaga, clicar na vaga e preencher seus dados na vaga. Ou se você não acha uma vaga que você quer ali, você pode preencher seu currículo, disponibilizar para o Sincomércio. A empresa também, ao lado do currículo do funcionário, tem a vaga para a empresa colocar também, que automaticamente ela põe, e lá a gente faz esse intercâmbio. Nós temos um sistema dentro do Sincomércio, que é próprio do Sincomércio. De fazer um match aí. Como diz hoje em dia. Nós temos alguns RHs que fazemos esse trabalho de parceria, que eles já pegam, fazem esse aperto e já distribuem. Mas está lá nesse mesmo endereço as duas coisas, quer dizer, disputar a vaga e entrar para o treinamento. Então, os dois da cara ali, ó. Tá. Para o empresário e para o interessado em vaga. Tá do lado então, mas aqui o candidato a empregado, ele tem dois momentos que ele pode procurar. Pode. Porque ele já... primeiro, eu quero me capacitar. Ele pode se candidatar à vaga. Há uma capacitação. Isso. E lá nós vamos capacitar ele. Tá? E ele pode também, agora a gente vai estar entrando no site agora também, as capacitações que nós vamos dar. Então, fechamos com o Pet Shopping, vai ter 7, 8 cursos reservados para Pet Shopping, setor de serviço, Pet Shopping, banho de cachorro, embelezamento, tosa. A gente vai disponibilizar isso. Agora estamos fechando essa parceria. O Sebrae vai dar vários cursos, nós estamos com a FATEC, ETEC, todos vão trabalhar para que a gente distribua cursos. Nós estamos também com algumas empresas, escolas particulares que vão dar cursos gratuitos também. Fizemos um acordo com eles, porque isso é um evento social, não é? Porque então nós convencemos disso e eles vão nos ajudar também, dando alguns cursos gratuitos para que a gente possa capacitar essa pessoa que está interessada na vaga. Então, nós estamos falando com vários setores, inclusive de comunidades, né? Para que a gente possa absorver o maior número possível de pessoas, porque a gente tem mais de 4 mil vagas abertas no Alto Tietê, por incrível que pareça. Falta de pessoas capacitadas. Vamos fazer um Sincocast especial sobre esse tema. Que é outro tema importante. Doutor Dilermando, obrigado. Eu que agradeço. Passar para as suas considerações finais aí. Eu acho que fazendo certo, tudo dá certo, né? Vamos conhecer a convenção, vamos entender, vamos estar ligando lá, tirando as dúvidas, porque evitar passivo trabalhista é você fazer o certo o dia a dia. Entendi. Então, depois que está 1 ano, 2 anos de contrato, não adianta você querer perguntar, porque já foi. Então, acho que seria mais isso aí. Fica o recado. Obrigado. Parabéns novamente. Eu agradeço aí. Presidente Walter Lee. Então, para finalizar rapidamente, utilize o serviço Sincomércio. Nós somos o representante legal da categoria de comércio varejista e temos essas informações para que o comerciante seja mais assertivo. Simples e objetivo. Procure o site do Sincomércio, lá você tem todas as informações. Lembrando que muitas são gratuitas, independente. Então, procure a gente, que a gente vai dar solução, porque a gente quer um comércio forte no Alto Tietê.
Agradecer a você que nos acompanhou, doutor Dilermando, presidente Walter Lee, e te convidar a seguir o Sincomércio nas redes sociais. Além do site sincomércio.com.br, o Sincomércio está presente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Te convidar, que tem muito mais novidade do Sincomércio pela frente. Um grande abraço, até o nosso próximo Sincocast.